Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Ontem foi um dia de muitos sorrisos aqui no programa, muitas felicidades aqui, todo mundo exultante, e hoje se repete a cena. Eu não vou apresentar um a um ainda, só dar uma panorâmica aqui do sorriso na mesa. Frederico, te solta, Frederico. Ou tu tá ainda apertando, não? Tô ainda... Agora sim, não foi fácil, né, doutor Frederico Antunes? Você deu um velho tudo que é canto do Estado, né, Frederico? E deixou todos nós assim, apreensivos com ele. Pô, os amigos, porque a gente ficou olhando os amigos ali, né? E o Frederico, daqui a pouco deu. Pedro Westphal, nosso querido amigo, participante efetivo do programa aqui. De volta, né, Paulo? De volta com muito prazer aí. Só tem um problema, né? Vai para Brasília, vai nos abandonar. Não, mas eu vou vai deixar o Sartori sozinho. Mas o meu dia é segunda-feira aqui. Vai deixar o Sartori sozinho no edifício lá? Não. Mas domingo eu venho para jantar com ele e segunda no programa, terça vou a Brasília. Pronto, tá resolvido. Continua a rotina de sempre. Mas vai continuar no apartamento? Domingo no apartamento, claro. Ah, perfeito. Claro que sim. Morar aqui em Porto Alegre, tá uma nova então vida. Já agora. marca aqui, sexta-feira aqui no programa, né? Ou segunda. Não, segunda-feira o programa. Segunda-feira. Domingo à noite o jantar. Segunda-feira o programa, academia segunda. E terça Brasília, terça quarta quinta lá, eu e o Lucas, né? Brasília aí numa nova jornada. Todos cansados, todos alegres e cansados aqui, né? Mas foi muito bom. E saudade dos nossos câmeras aqui, do pessoal que nos ajudou muito sempre. E por força do período eleitoral, nós não participávamos desse programa. E ouvimos a reclamação do pessoal eleitoral que nós não estávamos mais participando. Veja bem a importância que tem a Pampa. E foi... E nós com saudade de vocês também, aqui no programa. Também, mas enfim, estamos aí de novo, né, Paulo? É verdade. Muita alegria, muita satisfação, os colegas aí novos eleitos. Frederico, desabafa, o deputado Frederico Antunes. Eu tenho... Sol. Em primeiro lugar... Você está com energia reprimida desde domingo. Todos nós estávamos ali, né? A expectativa de ver o que nós íamos colher da semeadura do trabalho, não só do período eleitoral, mas dos 4 anos, né, da atividade. Para quem já estava em atividade, que era o meu caso e o caso aqui do Pedro, do Turra e do Redecker, né? Agora está chegando, vai se juntar a nós. Já vai anunciando, não tem problema. E eu tenho certeza que já chega muito bem apadrinhado pelo Lucas, o Matheus, né? Que chega com... Vem lá do Planalto também, somar a bancada do Planalto, a Turra e a outros colegas que nós temos da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Mas, Paulo, a diferença dessa... Todas as eleições têm uma diferença uma da outra, mas esta foi diferente de todas as outras, por uma série de situações, né? O tempo encurtou, as regras mudaram, né? E o sentimento das pessoas em relação à política estava muito sensível mais para contrariedades do que para aprovações de atividades dos agentes políticos e da política de uma maneira geral. Então, a campanha ela foi sendo levada sem ter nenhum tipo de tempero até o último momento. No último momento, né? O que temperou a campanha eleitoral no Brasil inteiro, e nós aqui no Rio Grande do Sul não estamos fora desse mapa, né? Foi a polarização da disputa nacional, né? E depois que tirou toda a atenção da regional. Não tinha discussão para governador, era só presidente. Deputado estadual e federal nem olhava. E aí começou a preocupar, viu, Paulo? Isso é uma coisa que... Mais adiante a gente vai ter a oportunidade de notar isso no detalhe. Aqui no programa mesmo. Deixa eu só apresentar os demais. Em relação a estadual e a federal, a mudança também do estadual, antes ele vinha primeiro. E foi alterado o estadual para o federal. E uma coisa que a gente só se deu conta no final. Que o deputado
Sérgio Turra, também participante efetivo do programa, que compõe essa bancada arenista que está aqui no programa, com um federal e 2 estaduais aqui. Com muito orgulho, colegas que na minha primeira eleição, que foi a anterior, me receberam. Eu não gosto progressistas, nem pepistas e nem pedecistas. Arenistas. Eu sou ainda do tempo da Arena. Mas tá bem. Arena Jovem. Arena Jovem. Nós somos da Arena Jovem. Nós somos da Arena Jovem. Olha, viu? Então, muito bom estar de volta também. Graças a Deus, uma campanha bastante intensa, puxada e com um desfecho feliz, não é, Paulo? Então, agora estamos e espero que poderemos estar mais vezes aqui com todos os colegas. Uma saudação muito especial, Matheus Vesp, um amigo da família, vizinho lá de Passo Fundo, eu que sou de Marau. Seja bem-vindo, Matheus. Passo Fundo pertence a Grande Marau? Pois é, Passo Fundo pertence a Grande Marau e vice-versa, né? Mas a gente brinca, mas temos um carinho muito grande entre as cidades, especialmente pelo Matheus, a família dele, o Lucas que está aqui, enfim, todos nós, eu acho que cumprimos a nossa missão e o resultado do nosso trabalho veio através da votação que obtivemos. E mais um federal aqui, Lucas Redecker, parabéns, hein? Muito Pode sorrir à vontade. Prazer imenso estar contigo. O sorriso não faz mal aqui no programa. Eu estou sorrindo já há bastante tempo, desde domingo. Quero cumprimentar os meus colegas, o Pedro, que vai ser meu colega lá em Brasília. Nós seremos colegas, somos colegas secretários e deputados, o Frederico, o próprio Túlio, o Frederico de muitos anos já, desde a época. Ele falou, bancada da Arena, né? Aqui toda a bancada é da Arena, porque eu e o Matheus somos oriundos também. Da Arena, da época boa cepa, boa cepa do meu pai. São crias de Pratini de Moraes. É, exatamente, eu sou com muito orgulho, né? Pupilo do Pratini aí, na sequência do meu pai. Cumprimentar o Túlio. Saudades do Júlio Redecker. Desta relação. Grande amigo. E escutei falar muito dele na eleição, de novo, o pessoal sempre, vou votar em ti, já votava no teu pai. Eu acho que sai uma confiança hereditária. E o Matheus, que é o nosso vereador de Passo Fundo mais votado, concorreu a deputado estadual, se elegeu agora de primeira, né? O nosso deputado vai nos representar lá na Assembleia. Muito orgulhoso de poder ter ele aqui ao nosso lado. E, sem dúvida alguma, aproveitar o espaço a todas as pessoas que estão nos acompanhando, agradecer nesta eleição aí o apoio, a confiança, uma eleição atípica, como o Frederico Antunes falou, mas, sem dúvida alguma, nós teremos aí um grande desafio pela frente num próximo Congresso Nacional, também formado de forma atípica, para que nós possamos aprovar tudo aquilo que é necessário para o futuro do Brasil, as reformas que virão e, sem dúvida alguma, um debate aprofundado do futuro do Brasil em relação a todos os assuntos, os temas que não foram cumpridos e passados nesses últimos anos à frente do Congresso. Grande Matheus Vesp, eu fiquei sabendo hoje que tu és filho do Daltro Vesp, nosso querido amigo, colega da GERT, foi presidente do Sindirádio. Foi seu vice-presidente quando o senhor foi presidente, correto? Foi, na GERT e foi presidente do Sindirádio. Né? Exatamente. Grande figura, um grande abraço ao teu pai lá. Repassarei, deve estar nos acompanhando até pela um abraço ao TV Pampa. Para mim é uma alegria, Paulo Sérgio, participar do programa. E o Daltro é faca na bota, hein? Deve estar fiscalizando lá o Daltro é da bancada da bala, hein? O sargento do Exército Brasileiro, não é fácil ter o... Eu costumava dizer na campanha que não era fácil ter o coordenador de campanha, ao mesmo tempo pai e ainda mais sargento do Exército. Ele era teu coordenador de campanha? Claro, porque em algum momento ele dizia algumas coisas e eu dizia, mas o coordenador não pode dizer isso para o candidato. E ele dizia, mas o pai pode. E aí continuava dizendo e eu tinha que entender. Mas é uma alegria estar aqui na presença dos ilustres deputados. Parabéns, agradeço, Matheus. Agradeço, mas o parabéns, na verdade, é para todos os gaúchos que têm um novo deputado para lhes representar, principalmente na cidade de Passo Fundo, que carecia tanto, não é, Sérgio, tu que é um município vizinho, de representatividade. É uma cidade grande, mas que, comparado ao seu colégio eleitoral, perdia em representatividade para municípios circunvizinhos e agora poder fortalecer a nossa região norte do Planalto Médio. E lá tu tinhas um concorrente sério, que é o José Carlos de Souza, né, que foi candidato, eu não sei nem quantos votos ele fez. 5 mil votos, 6 mil votos. É. Tinha também o deputado Juliano, que acabou não sendo reeleito. Da UPF, né? E o ex-prefeito Dipo, que já foi 2 vezes deputado federal, que também era... Quantos votos fez o Dipo? O Dipo era candidato a deputado estadual, fez 14 mil votos. 14 mil votos. O Juliano fez... Tu fizesse mais de 28 mil, né? 28.700 e uns quebrados. E uns quebrados. Mas para mim é uma alegria estar na presença do deputado Pedro, deputado Frederico, do Sérgio. A peculiaridade, porque eu já votei no Sérgio para deputado estadual. Acho que o segundo colégio mais votado dele em 2014 foi Passo Fundo. Porto Alegre, terceiro Passo Fundo. Terceiro Passo Fundo. Então,
deixei de ser... Porto Alegre foi o primeiro. Segundo, Marau, primeiro. Ah, bom, eu também assustei aqui. Acabei deixando de ser membro do PP, como o Lucas, que outrora também já foi membro do PP. Fui para a Social Democracia, dizem que os melhores quadros do PSDB são oriundos do PP. E hoje o Lucas, que é meu deputado federal e que teve o meu apoio lá em Passo Fundo, e que felizmente nos representará lá no Congresso. Eu humildemente presto minha contribuição para essa mesa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que vale para todos. Eu acho injustiça com determinados candidatos à presidência da República. Acho injustiça com Alckmin. Acho injustiça com Álvaro Dias. Foram dois. Convenhamos, o Alckmin foi, em 4 mandatos, governador de São Paulo. Preparado. O Álvaro Dias foi excelente governador do Paraná. E o Ciro Gomes é outro que foi pode falar o que quiser dele, que é louco, que é isso, é aquilo, mas ele foi um excelente governador do Ceará. Basta falar com o nosso Grandene, Alexandre Grandene, ele vai te dizer, ele que levou a Grandene para lá em função do Ciro naquela época, né? Então eu acho a injustiça com esses candidatos, né, terem sido preteridos da forma como foram, né? Porque uma votação ridícula do Álvaro Dias foi terrível, a do Alckmin foi terrível, né? Menos mal que a do Ciro foi. Foi uma eleição plebiscitária. Uma eleição plebiscitária. Escolheu a esquerda ou a direita, não foi? Isso aí não teve mais racionalidade. Não existiu isso aí. E o voto útil, né, presidente? Voto útil. Evidentemente, o voto útil. Não teve. O Frederico, durante a campanha, defendia o Alckmin e fazia discurso do Alckmin. Quase não se elegeu por causa disso. Quase não se elegeu por isso. Foi o melhor mandato do Frederico, foi esse aqui. Eu sou colega dele há 4 Mas ele mandatos. não defendeu mal o... Fez um grande mandato. Não, eu acho que quem menos se vendeu foi o Alckmin. O que eu estou te dizendo é que o Frederico encarnou a defesa da Ana Amélia e nas reuniões que nós fazíamos defendia abertamente. E fazia isso aí. E foi o melhor mandato do Frederico Antunes como deputado, que é um grande deputado. Vai ter a oportunidade de conviver com ele, o Lucas conviveu, o Turra também. E nesse mandato ele foi excepcionalmente bem. Os temas dele foram bons, os temas da aviação, os temas da fronteira, dos free shops. É verdade, bem lembrado. Foi um grande mandato do Frederico Antunes nesse mandato. E quase não se elegeu pelo efeito Bolsonaro. Assim como se elegeram pessoas desconhecidas que não esperavam fazer a votação que fizeram pelo efeito Bolsonaro. Uma eleição completamente atípica. Bolsonaro não tinha comitê em lugar nenhum. Não existia isso aí. Existia as pessoas que faziam. Não tinha em lugar nenhum e tinha em todos os lugares. E tinha em todos, porque as pessoas faziam. Cada quartel. Não estou com os milicos aqui de fazer campanha, nada. Lá em Cruz Alta, obviamente, para ser capitão do exército. Stefanello, pessoas se reuniam e faziam a sala para o Bolsonaro. Não investia nada. A sociedade se organizou. As redes sociais se organizaram. O vereador Vinícius lá em Cruz Alta fez a campanha do Bolsonaro gratuitamente. Foi uma coisa impressionante. Então isso quase tirou a eleição pela fidelidade partidária do Frederico e as suas posições. Fale, tu. Na verdade, eu acredito que ainda hoje menosprezem a candidatura do Bolsonaro, que é uma candidatura que brota das ruas. Há 3 anos, pelo menos, ele vinha sendo a voz das ruas, o eco das vozes das ruas. Da média, da baixa, da alta, é a voz das ruas. Ele conseguiu aglutinar a revolta das pessoas, a vontade de mudar efetivamente. O Alckmin, por exemplo, eu também acho ele um grande gestor, 4 vezes governador de São Paulo, mas olha com quem que ele se coligou. Mas as pessoas isso pagou preço. Elas olharam o que está dizendo... Também, eu concordo, mas elas já estavam olhando isso. O Bolsonaro era uma... O Bolsonaro atendia às carências da sociedade. Exatamente, ele respondia a essas carências. Este representa a mudança. Contra os direitos humanos. Não é contra os direitos humanos. Ele não é contra os direitos humanos, ele quer, assim como eu penso também, que os direitos humanos se voltem a todos os humanos, e especialmente aos humanos de bem, as vítimas da bandidagem, não o contrário. A bandeira dele se voltou contra determinados privilégios que a Constituição Cidadã de 88 trouxe e fortaleceu os direitos humanos. Eu creio, só para contribuir nessa questão Bolsonaro, o brasileiro, Alckmin, né, que é o brasileiro, por muito tempo, ele ficou cansado de ver a defesa das minorias, enquanto a maioria da sociedade sentia falta de representação. Eu acho que o Bolsonaro conseguiu enquadrar a voz da maioria da sociedade. E ele começou numa crescente, e aí eu acho que nós, do PSDB, que temos sim, eu fiz campanha para o Alckmin durante a eleição toda, em vários lugares eu pedia voto para mim, para Eduardo Leite, para o Alckmin, para os candidatos a deputado estadual, quando estávamos juntos.
Agora, eu acho que nós tivemos alguns erros estratégicos na campanha. O Alckmin poderia demonstrar tudo aquilo que ele fez enquanto governador de São Paulo nos mandatos. Não adianta nada. Justamente por isso. Nada, concordo plenamente. Mas ele se posicionou no muro. Atacava o Bolsonaro, atacava aí que eu vou chegar lá. PT, então ele poderia mostrar isso. Mas os marqueteiros possivelmente fizeram pesquisas e viram que estava cristalizado o quanto o Bolsonaro tinha e vinha crescendo, que resolveram atacar, ele resolveu atacar o Bolsonaro, foi a campanha do ataque ao Bolsonaro que fez aumentar o seu, não digo nem a rejeição, mas diminuiu o voto e o voto útil. Eu vi nas últimas semanas pessoas da nossa relação, do nosso partido, inclusive no interior, em muitos municípios, votando no Bolsonaro e apoiando o Bolsonaro. De Minas Gerais. Não, e o do Novo, os caras largaram a Moedo e se banjaram, migraram pro Bolsonaro. Sim. Paulo, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho que a senadora Ana Amélia Lemos fez ao longo dos 8 anos representando o Rio Grande no Senado da República. E foi uma grande senadora, é uma grande senadora que ainda tinham o orgulho, e tem ainda, porque ela vai com o seu mandato até o final do mês de janeiro do ano que vem, de quanto ela era respeitada e é respeitada em todo o Brasil. As suas atitudes, sua postura em defesa do setor primário, em defesa dos cidadãos, do gerador de emprego, do trabalhador, enfim, a Ana Amélia, ela conseguiu se tornar uma senadora acima da média, bem acima da média. Acima da curva, bem. No primeiro mandato, bem acima da curva. Bom, então, isso nos ajudou muito, inclusive, os progressistas do Rio Grande do Sul, terem uma possibilidade, um exercício de comparação interessante em relação aos demais progressistas do Brasil. E não querendo aqui nos acharmos melhor que os outros, mas a Ana Amélia nos dava a possibilidade de não sermos confundidos com outras orientações progressistas que não nos serviam e não nos servem em nível nacional. Historicamente é um problema, né? E nos dá ainda essa possibilidade. Bom, quando ela foi convidada a uma chapa majoritária nacional, ela, logicamente, nos deixou todos nós preocupados, porque nós estaríamos abrindo mão, ela não indo à reeleição ao Senado, provavelmente desta cadeira, coisa e fato que acabou não acontecendo, fruto da disposição, da coragem, do trabalho de outro progressista, que é o Luiz Carlos Reis. Mas a possibilidade até o final era muito grande de nós perdermos uma cadeira conquistada. E ela, corajosamente, ela foi para esse projeto, sabendo que o risco era muito grande. Não encaixou. As pessoas já tinham, mesmo sem externarem, já tinham uma opção, que era mudar, fazer com que o seu voto se tornasse realmente um instrumento de mudança. E quem conseguiu ser o estereótipo da mudança foi o Bolsonaro. E por isso ele levou se tu tens um caminho que há 16 anos leva ao errado, ao que não deu certo, e tem uma alternativa que é diferente, aquilo que não deu certo vai continuar não dando certo. O diferente, qual foi o único diferente? Foi o Bolsonaro. Mas o que eu vejo nesse cenário, o que me parece ser um fato claro, é o desgaste desse modelo político que nós temos. Um dos motivos pelos quais eu até abri mão do PP e aderi ao PSDB, porque eu sou a favor do parlamentarismo. E sempre fui muito claro com as minhas posições com relação a isso. Todos nós aqui somos. E acho que isso que nós estamos vivendo nesse momento demonstra a exaustão desse modelo presidencialista. Por quê? Nós temos observado em momentos cíclicos a alternância de lideranças políticas conservadoras, ora progressistas, e o momento que nós vivemos, e para nós que somos do PSDB é um momento peculiar, porque é semelhante ao que ocorreu quando da fundação do PSDB em 1987, que foi um partido que surgiu com uma terceira via, não tanto querendo radicalizar para a esquerda, como alguns membros do MDB, por exemplo, como um revanchismo, a Arena, já que saímos de um regime de exceção ao Estado de Direito, e que buscava trabalhar pautas institucionais e de reforma. Todavia, quando o partido adentrou no sistema presidencialista e começou a participar do governo, a liderança política que se sobressaiu foi o Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma vinculação política já da sua adolescência com um viés mais marxista, e, consequentemente, liderando aquele processo e vencendo o PT, o PSDB consolidou-se como um partido anti-PT. Todavia, nós sabemos que a social-democracia não é, no fundo, um partido de viés conservador. Em qualquer país europeu, a social-democracia é um partido de centro-esquerda, ou mais ou menos foi sempre visto dessa forma. E, consequentemente, nós estamos vivendo agora um momento de reflexão no cenário, porque surgiram partidos
É o caso do PSL, por exemplo, que adota pautas conservadoras de modo mais contundente que o PSDB até então, e o Partido Novo, que adota pautas liberais de modo mais contundente que o PSDB. Eu acho que o grande papel nosso do PSDB é nos posicionarmos para passarmos principalmente após... O PSDB é centro-esquerda. O social-democracia é centro-esquerda, né? Centro-esquerda. Agora, se nós olharmos os líderes, que fundaram o PSDB, Franco Montoro, Mário Covas, Teotônio Vilela, são social-cristãos. Social-cristãos são centro-direita. Mas na fundação da social-democracia, o líder que se destacou foi o Fernando Henrique Cardoso, alguém que tinha uma formação mais com viés esquerdista. Qual é a posição do Fernando Henrique Cardoso agora nessa eleição? Qual é a posição do Fernando? Ele deu uma posição que seria a favor do Haddad, né? Meu Deus. Então isso demonstra o seguinte... Não, mas não, ele deu declarações antes da eleição que não estava nem com um nem com outro. O que eu vejo, essa é a minha, Paulo, Pedro, a minha opinião sobre o assunto é bem clara. Eu acho que o PSDB, nesse momento, ele pode dar uma proposta que, de fato, é de refundação da política no Brasil para que passamos dessa polarização entre esquerda e direita, porque, afinal, se nós cairmos tão somente... Tem eleição agora? Claro, evidente. Obviamente que eu acho que o PSDB tem que adotar uma postura contrária ao PT, porque foi o que sempre fez. A minha posição é favorável ao Jair Bolsonaro, isso é indiscutível. Tanto até porque meu pai está acompanhando lá e, por ser militar, vai me cobrar se eu não fizer propaganda para ele. Mas eu acho que o processo político ele vai além da mera discussão entre direita e esquerda, e sim de repensar o modelo político. E acho que a maior contribuição do PSDB é de voltar às suas origens e defender essas bandeiras que serão importantes para o futuro, para a reconstrução. Até porque, em algum momento, com o processo político dentro desse sistema, haverá um desgaste das forças conservadoras e talvez as forças mais progressistas de esquerda voltem a crescer. Eu folgo de ouvir porque eu tenho preocupação realmente em continuar como está, não pode. Não, Pedro, tem que mudar, a mudança é uma... Só me dá um segundinho aí, porque nós temos que falar em empreendedorismo. Apoiar o empreendedorismo é mais do que apoiar o surgimento de novos negócios, é impulsionar a verdadeira transformação capaz de melhorar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o desenvolvimento de toda uma região. Uma cafeteria, por exemplo, funcionando no seu bairro, deixa a rua muito mais movimentada. Um aplicativo que ajuda a encontrar serviços gera oportunidades de trabalho para muita gente. Este é o poder transformador do empreendedorismo. E você? Você quer empreender? Quer expandir os seus negócios? O Sebrae do Rio Grande do Sul tem projetos, consultorias e capacitações para apoiar você, porque a vontade de empreender pode chegar a qualquer dia. Conte com o Sebrae. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O sabor é irresistível. O senhor sabe disso, doutor Pedro Westphalen, né? A qualidade espetacular das linguiças e salsichões do frigorífico Castro. Aquela minhãozinha, o Frederico. Eu uso muito. A calabresa, espetacular. A caseira, extraordinária. Você encontra na rede Zafari. Hoje nós vamos comer uma lá no Barranco, né? Vamos lá. Linguiça, salsichões. Ele elegeu todos os senadores, né? Todos. Com exceção do Rigoto, né? Que foi para a cota de o Rigoto foi... Né? Foi pro sacrifício, então, né? Um grande abraço ao Flávio Castro lá e a sua mãe que está nos assistindo. Dona Zilá assiste todos os dias o programa. Um grande abraço, família Castro. Desculpe lhe interromper. Não, eu quero continuar só... Tem aqui parabéns para você, pro Federico aqui, o Tordilho Negro. Brincadeira, hein? Francisco de Assis está e esteve com ele. Boa tarde, parabéns aos deputados eleitos, em especial ao Lucas Redecker, que me representa. Muito obrigado. Sérgio Soares, de Dom Pedrito. Muito obrigado. E ao Matheus também, está dizendo. Muito obrigado. Aqui. Obrigado. Eu queria só contribuir, você estava falando da questão do PSDB e Bolsonaro. E Fernando Henrique, o Pedro até colocou a posição do Fernando Henrique. O Fernando Henrique saiu essa semana, ontem, na mídia, que teria dito que apoiaria o Bolsonaro, depois que nenhum dos dois representam até agora. Para mim, a última palavra dele é essa, né? A representação das pautas e não apoia ninguém. E eu tenho a tranquilidade de dizer aqui a quem está em casa, nós do PSDB, se quisermos acabar com o partido, vamos apoiar o Haddad. Isso não é o meu posicionamento, não é o posicionamento do Matheus e de 90% do PSDB. Eu, no dia da eleição, me perguntaram da entrevista, segundo turno, não falei com o meu partido, eu não voto no PT, eu não apoio o PT, eu apoio o Bolsonaro. E nós vamos fazer uma reunião executiva, possivelmente agora nos próximos, até amanhã, e justamente assim como os que estão na nossa coligação... Nós só temos que tomar cuidado porque nós estamos ainda na vigência da lei eleitoral, né? Então, nós estamos cerceados por ela. Vocês que vão lá para o parlamento, nós temos que mudar essa lei, porque chega nesse período,
e a gente fala em lei da mordaça, nós estamos vivendo a lei da mordaça. Os mais jovens, para se elegerem, tem uma dificuldade imensa. Não pode falar, não pode aparecer. Tem 45 dias, foi um sucesso milagre. É uma dificuldade, nós temos uma estrutura já. Uma estrutura grande. Eu só queria deixar claro o nosso posicionamento em relação a isso, porque nós estamos sendo questionados e eu acho que tem que deixar bem claro. Não, e Lucas, até agora, milagre mesmo, Pedro, foi quando lá em Passo Fundo, em abril, nós expulsamos o Lula. Esse foi um movimento até liderado por mim e o pessoal do agronegócio. E se nós não deixamos o PT entrar na cidade de Passo Fundo, obviamente que não deixaremos entrar no Palácio Planalto. Então, isso eu estava lá, estava em reunião, eu não conseguia sair de Passo Fundo. Por favor, né? O Lula não conseguia entrar e o Pedro não conseguia sair. Com todo respeito, Fernando Henrique Cardoso, apoiar um candidato que vai se consultar no presídio. Ele vai apoiar, ele já disse que não. Vai ouvir um ele já disse que político não apoia preso para se aconselhar. Não foi o que ele disse? Exatamente. A última palavra dele é essa. Então ele não vai apoiar. Vai ficar no muro. Eu tenho discordância com o Fernando Henrique Cardoso, que mandou rasgar tudo que ele escreveu. Acho que tem razão em rasgar. Ele estava errado quando escreveu, né? Todo mundo tem essa probabilidade de mudar, né? E foi bom que ele mudou. O grande líder do PSDB no estado do Rio Grande do Sul hoje, pedindo logicamente a licença do Matheus e do Lucas a dizer isso, porque eu acho que eles também concordam, é o candidato Eduardo Leite. Hoje, o maior número de votos feitos por um cidadão do PSDB no Rio Grande do Sul é o Eduardo Leite que fez. E ele já externou o posicionamento dele em relação que não vota e não apoia o PT. A preferência do segundo turno. Agora, Paulo... Aqui o Léo de Esteio dando os parabéns com o Pedro Westphalen. E ele diz algumas coisas aqui que eu não posso falar por causa do momento eleitoral. Obrigado. Outro aqui, um grande abraço ao renomado Pedro Westphalen. Votei nele, parabéns, sou funcionário do DAER. Muito obrigado. A Graça te mandando dizer aqui. Graça, querido. Meus queridos funcionários do DAER, me ajudaram muito, ajudei muito a eles também. Tenho o maior respeito pela instituição. Pode continuar, Frederico. Eu tenho que entremear aqui com os nossos espectadores. Perfeito. O Paulo, tem alguns temas que são temas importantíssimos para dar sequência lá na Câmara Federal e que vão ser, para os estados, como o nosso estado, essencial o seu desfecho, conforme a gente torce que seja. Por exemplo, a votação do PLP 511. Que é o projeto de lei que regra o retorno aos estados exportadores da chamada Lei Candir. Nós ouvimos, e eu presidi esta frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, Matheus, nós ouvimos no final do período agora, do semestre legislativo, que poderia entrar em pauta, e o Congresso não quis colocar na pauta. Há uma omissão do Congresso e do próprio governo em relação a votar. E isso vai mexer para nossas vidas aqui, estou dizendo da vida do Estado, e logicamente eu não estou aqui querendo dizer qual vai ser, o governador tem a minha posição e tem a minha defesa, mas para qualquer um que ganhar, isso vai ser essencial. Então, nós temos que agora, durante esse período, nós consolidarmos a opinião da necessidade da votação desse projeto, inclusive criando, quem sabe, a adaptação da aplicação desta regra. Porque se for como está no texto original, tu começas com 50%, depois tu chega a 75% no ano seguinte, depois 100% no ano 2021, daquilo que está estabelecendo o retorno para os estados exportadores, que é algo em torno de 40 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul, ele teria algo em torno de 4 bi para receber de retorno. Hoje ele recebe 300 milhões por ano. 300 milhões passa a receber 4. Os municípios, 1, que é 25% do CMS, e 3 bilhões do estado do Rio Grande do Sul. Se o nosso déficit é um déficit hoje calculado até o final de 2018 de 8 bilhões de reais, nós, no decorrer dos próximos anos, com esta compensação e com outros esforços que a gente pretende continuar fazendo, nós conseguimos zerar esse déficit. Então isso é um assunto, na minha opinião, para os nossos parlamentares... Nós temos temas ali... Olha aqui, eu sei que é para ti, deputado Pedro Westphalen. Boa noite, Paulo Sérgio Bancada. Espero que os eleitos cumpram os seus mandatos e não abandonem os mandatos para assumir secretarias. Espero que o Matheus haja assim. Mas a política faz parte. O Matheus, você está enganado numa É a Marta que mandou, ele está dizendo que isso... A Marta, que espera que o Matheus... Eu acho que todo secretário tem que ser político. Tem que ter a sensibilidade política. Eu fui secretário de transportes e por conhecer o Estado, conhecer os problemas do Estado
e ter a sensibilidade política, nós conseguimos fazer uma grande diferença como secretário. O Lucas foi secretário também, a gente não abandona a política. A gente aqui eu acho que, com exceção do Sérgio, diferentes. o Frederico foi secretário durante o mandato e o Matheus não foi secretário lá em Não foi secretário de Passo Fundo, não? Não, somente procurador do município, mas não era vereador. Não era vereador. Mas, então, é uma função que tem que ser exercida, evidentemente, com preparo, com a equipe, mas eu acredito que as secretarias elas têm que ser preenchidas por políticos com compromisso político, com sensibilidade. Nós tiramos do papel obras históricas aqui. Olha a 118, a faixinha em Santa Maria lá, pronta, viaduto de Santa Cruz, pronto. Mas também não deixamos de fazer as 6 pontes que estavam paralisadas no Altabatevo. Não deixamos de fazer pequenas obras, porque tu conhece o problema político do Estado. Mas aí vem aquela acusação Então, que o pessoal faz que não, vocês foram secretários e depois abandonaram o governo e se bandearam para um apoio a outro candidato. Como é que isso aí bateu na cabeça de vocês? Porque essas acusações realmente ocorreram, né? Sim, não, ocorreram. Ninguém se bandeou para lugar nenhum, nós sempre seguimos o partido. Tem um amigo meu que recebeu a ligação, votou no Pedro Westphalen. O Pedro Westphalen votou contra O que houve? Saiu do governo, usou o governo do Estado, saiu do governo. Contribuiu com o governo do Estado. Não, eu estou dizendo que o camarada disse. Foi dito, né? Não, só para eu posso contribuir nesse debate. E o Lucas também está nessa aí. Tá? Eu até acho que não foi usado tão bem como poderia ser usado pelo governo o que nós fizemos lá. Há 4 anos atrás, nós estávamos na eleição defendendo um projeto político com a Ana Amélia Lemos, candidata ao governo, PSDB apoiando. Perdemos a eleição, o segundo turno do Sartori e Tarso, apoiamos o Sartori no segundo turno e não pedimos e não negociamos uma secretaria em nenhum espaço político com o Sartori. O PSDB não negociou nada. Nós fomos convidados a contribuir com o governo, tanto o PP quanto o PSDB. Contribuímos, eu fui secretário de Minas e Energia durante 2 anos no governo. Retomei meu mandato na Assembleia Legislativa, me senti com a sensação de dever cumprido. E nós não utilizamos o governo como trampolim para nada. Ao contrário, nós já tínhamos mandato e concorremos à reeleição. Então esse negócio tu abandonou o governo. Ao contrário, me lembro que quando fui convidado pelo governador, ele disse, olha, eu preciso da tua contribuição para que tu ajude a tirar o Estado do buraco e que uma área que é fundamental para o Estado tu ajude a estruturar. Fizemos isso. Eu não concordo com essa questão de tu pular do barco, né? Estar no governo, pular do barco. Até porque nós temos partidos políticos, partidos têm posições diferentes, pensam de formas diferentes. E nós concordamos com muitas coisas que foram feitas pelo governo atual, né? Portanto que ajudamos, mas discordamos de outra e achamos que nós temos um projeto político diferente deste, por isso temos outros candidatos, mas sem destruir e sem tirar o crédito daquilo que se avançou e aquilo que se conseguiu conquistar. Boa noite a todos da bancada. Parabéns, Paulo Sérgio, pela excelente bancada convidada hoje. Estamos amando o programa. Um abraço a todos. Nilva Porto está mandando esse abraço. Olha aqui, ó. 324 WhatsApp já temos aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. O programa está sendo palanque de um dos candidatos, Remy Henrique, não está sendo palanque de nada. Estou falando aqui, nós estamos sob a égide. Inclusive respeitando a lei eleitoral, né? É o assunto do momento, né? E dando oportunidade para todos os candidatos de esquerda, os eleitos de esquerda também sendo convidados. Amanhã nós vamos ter aqui a Juliana Brizola, que foi eleita pelo PDT, e e vamos ter também a nossa vereadora, que também foi a Fernanda Melchiona, e a vereadora Sofia Cavedon estará aqui no programa. Então tem oportunidade para todos. Né? Eu acho até que nós estamos fazendo também são comentários sobre o programa é plural, não tem nada. São discutíveis, né? São discutíveis os fatos. A campanha mudou, ela foi e muitas pessoas polarizada. concordam e discordam que estão em casa. Também, óbvio. O próprio debate, né? Não teria... Alô, Paulo Sérgio, espero que o senhor não encare a Miriam Leitão. Vamos respeitar a maior votação já ocorrida em primeiro turno, Schmidt de Erechim. A Miriam Leitão, por favor. Eu nunca... Bom, ia dizer uma bobagem aqui, deixa eu passar. Amigo Paulo Sérgio, eleição é como parto, tem hora. O senhor pode dizer... Pedro sabe bem disso. Não tem hora, pô. Circunstâncias do momento elegem candidato ou não. De quem vence no momento, acabo não raro perdendo em outro. E depois, às vezes, volto, sempre dependendo do momento.
o efeito que estamos vendo agora é um fato novo favorecendo certo candidato. Aí está o senador Luiz Carlos Reis, que aproveitou isso. Jorge Lisboa Buelzer, também de Erechim. Verdade. Esse cara se elegeu, que trabalha muito, é um sujeito excepcional. Graças a Deus continua na política, é um homem que não podia sair da vida pública pelas suas qualificações. Sempre apoiou o candidato Bolsonaro, sempre apoiou. E no momento certo ele foi e fez aquela... Oficializou. Publicamente oficial. E aquilo foi aquela coisa. Inclusive, nós estamos comentando antes de entrarmos no ar que quando o Luiz Carlos ele declarou apoio para o candidato de uma outra chapa, que não era nossa, inclusive nós não podíamos botar na propaganda eleitoral, ele também não podia, até pagou multa por isso, fez um material apoiando o candidato que não era o da chapa da nossa coligação. Ele também teve, né, vamos dizer assim, uma certa dificuldade de compreensão da chapa do Bolsonaro em relação à manifestação dele. Em alguns lugares públicos, quando ele chegou e tão logo fez a declaração de que apoiaria o Bolsonaro, o grupo que estava conduzindo a campanha do Bolsonaro, né, se revoltou contra ele. Se revoltou dizendo o seguinte, tu é um oportunista, não sei o que e tal. E ele não quis entrar em conflito, seguiu a campanha, trabalhando, baseado nas suas convicções, na amizade que ele tinha pelo candidato, etc. e tal, e tocou, e com isso, aos pouquinhos, ele foi demonstrando a este grupo, aquele que estava de origem, né, junto com o Bolsonaro, que ele realmente era um aliado importante. E aí, isso foi bom para ele e foi bom também para o candidato que passou para o segundo turno. Paulo Sérgio, a população não quer mais ficha, nem ficha suja, quase que eu entrevero aqui, ficha suja e nem suspeito, já que os partidos não fazem esta triagem. As pessoas estão fazendo esta limpeza no voto. Júlio de Canoas. Isso é muito bom, né? Claro, muito bom. O voto deveria ter sido sempre assim, né? As pessoas conseguirem fazer a triagem em quem vão votar de acordo com o seu trabalho prestado, com o seu passado e principalmente se a pessoa é ficha limpa. Eu acho que esta foi uma eleição importante. As pessoas que são ficha limpa. Eu, particularmente, todos os lugares que eu fui na minha eleição, enquanto discursei, e quando falava na rua, eu falava, me consultem, usem o Google, usem a internet e consultem. Se eu for ficha suja e tiver alguma coisa contra mim, não votem em mim. Espero que isto aumente agora nas eleições municipais que estão chegando, para que nós possamos, de fato, eleger aquelas pessoas ficha limpa. A postura do eleitor mudou muito, Paulo. A postura do eleitor é de contestação. As pessoas que passivamente aceitavam as indicações por A, B ou C, por assistencialismo, isso mudou. O Cremers informa, a Justiça Federal manteve a nulidade de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que permitia a troca de informações entre pacientes das operadoras de plano de saúde. A medida da ANS foi anulada por violar o sigilo médico, a privacidade e a intimidade dos usuários de plano de saúde. Cremers, estado de alerta pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça, deputado Turra. Um trabalho minucioso que faz a vinhos do mundo, importando do Vale do Colchagua, de Piemonte, de Mendonça, de Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. E os mais diferenciados rótulos que se somam aos da nossa Serra, da Serra Gaúcha. Experiência do novo e do velho mundo em uma loja de vinhos, que foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Acho que vai repetir em 2018. Ali na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Sabe por que o seguro residencial Unicred é tão diferenciado? Porque ele vê a sua casa menos como uma apólice e muito mais como um lar. E, além disso, é um ótimo investimento que você faz também numa cooperativa de crédito. Liberdade das suas escolhas e tranquilidade para o seu lar é como pensa a Unicred. Fale com o seu gerente e saiba mais. Unicred, aqui todo mundo prospera e vence. Vamos agora ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, hein, doutor Pedro Westphal, seu colega aí. Craque. Mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Grandense, agora vai continuar na Bienal do Mercosul, reeleito. Craque, né? Craque. Então vamos ao Momento de Saúde com o nosso Gilberto Schwartzman, presidente do Instituto Oncológico Kaplan. Fala aí, doutor Gilberto.
Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwarzman, sou especialista no tratamento do câncer. Pois o paciente com câncer deve confiar na ciência. Há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Por décadas, buscaram-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército de combate contra o câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se esse sistema foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação do nosso sistema de defesa contra o câncer. Há várias pesquisas em andamento e novos medicamentos que fazem despertar o nosso sistema de defesa. Incrível, não? Discuta esse assunto com o seu médico. Obrigado ao nosso André Ria dos Pampas, Ederson de Sapucaia, Paulo Sérgio. É legal fazer debates com uma bancada como esta, onde só tem uma verdade. Olha, nós estamos convidando todos, né? Todos eleitos. Amanhã teremos aqui representações da esquerda. O cara que agora está me... Paulo, não puxa o saco desse pessoal e mesmo do Alckmin se unindo a eles. Pô, ele aí vai me dar uma paulada aqui, não tem problema. Sobrou para ti. Só que ele sobrou para mim, ele não bota o nome, é uma pena, né? Que não se identifique. Eu leio, não há problema nem pode botar o nome. E não há o que temer, pode botar o nome. Boa noite, Paulo Sérgio. O Alckmin perdeu votos porque o homem virou só criticar e o povo tão cansado de só ouvir críticas. Foi o que eu falei. Ele está dizendo aqui o Sérgio de Sapucaia. Isso é um fato. As pessoas estão cansadas de uma política agressiva que faça tão somente uma discussão gratuita e a crítica gratuita. Nós precisamos de uma política propositiva que traga soluções, porque afinal esse cenário de crise política não agrada ninguém. O que as pessoas querem, independente do lado ideológico que elas estejam ocupando nesse momento, são soluções práticas para os seus problemas, para que possam tocar suas vidas, criar suas famílias. Isso é o que todos os brasileiros e os gaúchos querem nesse momento. O que nós, como representantes, temos que ter a responsabilidade é encontrar essas soluções, obviamente, sabendo que alguns dos caminhos já foram comprovadamente demonstrados que não funcionam. Está dizendo aqui a Maria Lopes de Alvorada. Boa noite. Pergunta para a bancada se não tem perigo do Brasil, em vez de virar uma Venezuela, virar uma Colômbia. Ele está fazendo uma insinuação aqui, é a guerra dos candidatos, né? Não. Porque a Colômbia tem uma guerrilha forte e uma guerrilha, inclusive, vem do narcotráfico, né? Não é o nosso caso. Se é Venezuela, nunca, rapaz. Venezuela nós estávamos, pode até, mas não acredito que isso venha acontecer. O eleitor é sábio. Quer mudar. Sou o Adriano Santana, parabéns aos deputados eleitos. Obrigado, Adriano. Eu não consegui, será que foi candidato? Não botou o nome aqui. Eu não consegui. Bom, de qualquer forma... Boa noite, Paulo Sérgio Bancada. Me estranha o posicionamento dos deputados eleitos, pessoas de extrema observação. O Westphalen, de extrema competência, não compreende o posicionamento do povo brasileiro. Não, ele compreende, tanto é que falou. Ora, o Poder Legislativo, tanto federal quanto estadual, abandonaram o país e o Estado, dedicando-se apenas à política. Na minha visão, claro, terminou esta forma de fazer política. Está na hora de mudar. Queremos viver tranquilos. Rogério Bertoli. Sem dúvida, sem dúvida. Mudou, a política mudou. As pessoas não aceitam mais as redes sociais funcionaram. Aquela indução das escolhas dos candidatos pelos grandes artistas. Acabou isso aí, é linha direta. Não, e olha aqui, o parlamentarismo... Esse telefone aqui... Eu quero ver quem ganhar, seja o Haddad, seja o Bolsonaro, eu quero ver se a gente pode agora realmente aprovar o regime parlamentar. Tu sabe, Paulo, que um dos motivos vou lhe fazer uma confissão. Um dos motivos pelo qual eu tenho uma admiração pelo vice do Jair Bolsonaro é porque ele defende, no fato, uma pauta que é do PSDB, que é o parlamentarismo. Ele expôs há tempos atrás que a solução para o Brasil seria o regime parlamentarista, quando um candidato que não é do meu partido defende esse tipo de pauta, que é da minha bancada. Plebiscito, nós votamos o presidencialismo. Bem, eu acredito que, na verdade, as lideranças que ocupavam a Constituinte naquele momento já haviam definido que o sistema político seria o presidencialista e, consequentemente, obviamente, que não houve apelo popular para a mudança de um sistema se o próprio governo fazia campanha para a manutenção desse sistema. O que é um fato, e isso acho que todos aqui concordamos, é que nós precisamos não apenas do parlamentarismo como um novo sistema de governo capaz de responsabilizar mais eficazmente o chefe de governo. Diga-se de passagem um exemplo, a demora para responsabilizar a ex-presidente Dilma, que trouxe enormes prejuízos e que, se fosse o parlamentarismo, no outro dia já teria caído o governo, mas também a rediscussão do voto distrital, que é uma pauta até que aqui temos que fazer jus até aqui ao Geraldo Alckmin, porque ele defendeu, isso é importante afirmar, ele defendeu o voto distrital e isso é uma pauta que nós temos que adotar
temos que discutir. Não tem como um país do tamanho do Brasil, com as dimensões geográficas imperiais, ter um sistema eleitoral proporcional. A responsabilidade dos federais, hein, Frederico? Acho que a primeira e grande reforma tem que ser a política. Acho que essa é a grande reforma que tem que ser feita. Agora não podemos fazer um remendo, né? Não. As que foram feitas foram pior. Remendos que tentaram beneficiar quem estava lá. E quem estava lá. Exatamente. E agora nós vamos ter que sim comprar. Eu acho que possivelmente, por um lado, para alguns vai ser desgaste, eu acho que para outros vai ser um êxito positivo para o resultado. Para, acho que todo o sistema brasileiro, mas principalmente as reformas necessárias, a reforma tributária, a reforma política, e nós vamos ter que ter posição. E eu costumo dizer, às vezes dizem, PSDB nacional parte em cima do muro. Aqui no Rio Grande do Sul nós não ficamos em cima do muro. A gente pode ver vários líderes nossos, nós temos posição, e eu sou uma pessoa que historicamente sempre tento me posicionar o mais breve possível. Às vezes a gente perde politicamente com isso, né? Eleitoralmente também, mas não deixamos de nos posicionar porque nós temos que mostrar à população a que nós viemos e o que nós estamos fazendo. Bom, nós tivemos um primeiro turno absolutamente tranquilo, a despeito de toda a briga, e eu chamava de briga de bugio aí pela internet, que foi uma coisa horrorosa de se ver. Eu já não conseguia mais abrir, né? Eu não lia mais, né? Terrível, então um momento terrível. Mas quero de novo parabenizar o TSE pela condução, o TRE. Não tivemos um incidente e a consolidação das urnas eletrônicas, né? Eu costumo dizer aqui que o Brasil, quando consegue dar um passo à frente tecnologicamente, nós combatemos esse passo à frente que a gente dá, essa tecnologia que a gente tem. É um absurdo. Nós estamos à frente, tanto é que veio a comissão do OEA e aprovou plenamente aí o sistema eleitoral brasileiro. Então, de parabéns a todos por esta condução que realmente levou uma eleição absolutamente pacífica, a despeito de todo esse enfrentamento que tivemos na internet. Eu não tive, as pessoas, acho que essa eleição foram levantadas muitas suspeitas em relação à urna eletrônica, né? A gente tem recibos da Genésima da urna lá, mentiroso. Enfim. Eu, pela experiência, concorri à minha quinta eleição, né? Concorri a prefeito de Novo Hamburgo, a vice, 2 deputados estaduais e deputado federal. E nunca fui surpreendido pelo resultado. A gente vê o resultado, tu tem algumas expectativas, às vezes ela não acontece, mas tu tem explicações lógicas por que aquilo não aconteceu. Eu, particularmente, confio, as pessoas às vezes levantam desconfiança. Eu fico dizendo, se nós formos desconfiar da urna eletrônica, então nós temos que rever todos os conceitos da paranoia. Eu acho que a urna funciona, ela é ágil, ela é prática, ela é rápida e o resultado... Eu me lembro quando quando meu pai concorria a deputado e o escrutínio que era feito manualmente, olha, que guerra. Aí sim eram problemas. Porque a pessoa fazia um rabisco qualquer, quem tinha o maior número de pessoas conferindo de fiscais era quem levava voto. Essa era a verdade. Eu tive uma situação que eu passei quando eu fui eleito primeira vez vereador de Uruguaiana, que eu fui o vereador mais votado da cidade. Fiz na época quase 3 mil votos, isso em 1992. Aí passaram-se aí alguns anos, bons anos, e eu ouvi de alguém que estava lá no escrutínio que para poder ajudar um outro candidato que estava patinando no número de votos, e eu estava com uma super boa votação, né? Uma boa votação, eles iam pegando um pouquinho do meu montinho e botando embaixo do... Então tu imagina... Se nós hoje temos uma desconfiança de um sistema como esse, alguém que possa ter... Mas não tem desconfiança, imagina se fosse uma... Não, e colocamos em dúvida até a própria legitimidade dos nossos mandatos, que foi oriundo dessas urnas. Pode não ser perfeito o sistema, mas comprovadamente algo que diga, né, que houve burla, houve... Né, e ademais, cada juiz eleitoral ele tem autonomia na sua circunscrição eleitoral para administrar as eleições. Imaginar nas inúmeras circunscrições e nos milhares de juízes que temos ao longo do Brasil, que vai haver um complô e um planejamento conjunto e homogêneo de condução da eleição para um lado, sendo que esses juízes vieram de faculdades de direito distintas, de posições de formações distintas, não tem possibilidade disso. Quando houve a apresentação agora do sistema, nenhum partido indicou uma pessoa sequer para estar lá acompanhando. Pela confiança. Exato, mas então como é que vai reclamar depois? Mas é que politicamente, para alguns partidos... É uma boa pauta, né? Desconfiar da urna eletrônica e dizer que foram, quem sabe, que foi direcionado o resultado das urnas. E eu concordo com o Lucas, a eleição é como o vento, tu não vê, mas tu sente.
Você sente, você está bem, inclusive. Boa essa, né? Tá boa. Mas é verdade. Boa. Tá boa, Inclusive, eu- não, e tem uma senhora boa, tu, hein? A reeleição fez bem ao Sérgio Turra aqui. faz bem. Não, mas é a verdade. Inclusive, na sexta-feira anterior, a eleição não está aqui. O meu testemunho que é o Luiz Carlos Reis, eu liguei para ele. Reis, segue firme porque dá para notar o teu crescimento. É como o vento. Tu não vê, mas tu sente. Oh, A eleição maravilha. é assim, eu concordo com o Lucas. Não Venha provar as delícias do Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Towers, na Borges de Medeiros. Além de pratos à la carte, você pode optar pelo buffet do chefe, com antepastos, saladas e muitos pratos especiais criados por ele. O Bistrô Varietá é o espaço perfeito para almoços e reuniões. Fica aberto segunda a sexta-feira, das 12 às 14h30 e das 19 às 23 horas. No almoço, você pode escolher entre o buffet e o à la carte. No jantar, o à la carte. É espetacular. E o estacionamento, qualquer estacionamento que a gente vai em Porto Alegre, não sei como é que é lá em Passo Fundo, mas chega aqui em Porto Alegre é 25, 30, 40. É verdade. É R$10 com manobrista. Bistrô Varietá no Blue Tree Towers, na Borges de Medeiros, 3120 no térreo. Vamos ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Recebendo a visita da Magda Beatriz, hein? Que meia, mano. Hein? Beatriz. Pô, a Magda Beatriz, olha o chiquê da Magda Beatriz, tia. Parabéns. Parabéns. Mas não surpreende. Sempre Então vamos ao nosso ponto final aqui. Eu quero começar com o nosso mais fresco dos deputados eleitos, o Matheus Vespe. No bom sentido, claro. Fresco porque é novo, tá? Vamos deixar claro. Agradeço, Paulo, Mateus, pela oportunidade. Parabéns aí, parabéns pela Obrigado. votação. Foram 28.173 votos. Exatamente. Primeira votação a deputado. Hein? Eu concorri a vereador em Passo Fundo em 2012, fiz 1.214 votos aos 23 anos de idade. Não me elegi por 20 votos para um colégio eleitoral de Que idade 150. tu tinhas? 23, tenho 30 hoje. 30. Então, para um colégio eleitoral de 150 mil votos, não ser eleito por 20 é uma quantia bem pequena. Mas eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, porque em 2016, já no PSDB, eu fui eleito um vereador mais votado de Passo Fundo, um dos mais votados do Norte Gaúcho, acho que até o mais votado do Norte do Rio Grande do Sul, e em 2 anos acabei chegando à votação de quase 30 mil votos. E isso é reflexo de que o nosso trabalho lá em Passo Fundo tem dado resultado, e essas mudanças que temos feito na capital do Planalto Médio, queremos agora levar a todas as regiões do Rio Grande do Sul, de Pelotas a Torres, de São Leopoldo a Sapucaia, de Itaqui a Bagé, e Planalto Médio também, é claro, porque é a nossa casa. Maravilha. Lucas Redecker, parabéns pela votação, também 114.346 votos. Que votação, hein, Lucas Redecker? Muito obrigado, Sérgio. Quero agradecer a todos aqueles que nos apoiaram, que votaram aqui. Tem muita gente que às vezes não vota em ti porque tem compromisso, mas torce por ti, né? Na política isso é interessante. Aqueles que torceram pela gente e podem contar com o nosso trabalho sério em Brasília, representando os interesses do Estado do Rio Grande do Sul e pensando no todo, no coletivo. Esse é o nosso sistema de trabalho. E eu costumava dizer uma coisa durante a campanha que me orgulha muito. Eu herdei do meu pai o maior patrimônio que um filho pode herdar do pai, que é o sobrenome limpo. Né? E isso me conduziu na minha vida pública, e eu vou deixar para o meu filho, que está possivelmente em casa com a minha esposa, tem 1 ano e 4 meses, João Lucas. Eu sou um pai pouco ausente nesse período eleitoral, quero ficar um pouco mais em casa. O mesmo Agora tu está em casa, tá lá na tua casa agora. Que é o sobrenome limpo, e que ele tem orgulho do pai e do avô ter sido político e ter seguido o caminho sério e de muito trabalho. Um abraço a todos, muito obrigado. Saudades do teu pai. Teu pai deixou uma imensa saudade, ainda bem que deixou um filho como tu, querido de todos nós aí. Outro aqui que tem um pai político aí, né, com a grande tradição, Francisco Turra. E aqui está o Sérgio Turra, com 52.668 votos. Eu quero agradecer também, em primeiro lugar, a todos esses gaúchos e eu gaúchas. vou pegar esses números aqui, fazer uma composição e vou para a Mega Sena. Uma boa. Graças a vocês eu vou ganhar na Mega Sena. Que, na verdade, Paulo Sérgio, acreditaram e confirmaram o nosso trabalho. Eu, depois da deputada Anne Ortiz, que é um fenômeno, né? Fui o segundo dos parlamentares reeleitos também que teve... Rainha do programa aqui. Exatamente, que teve o maior percentual de votos novos. Eu aumentei em 44% a minha votação. Tinha feito 36.518 votos na minha primeira eleição que eu disputei, Matheus. Eu tive a honra de receber o teu voto, né? E agora 52.668. Então, eu acredito que seja um sinal para que a gente deva continuar da mesma maneira,
com posicionamento, com convicção, defendendo as causas que eu me propus a defender. Não é? E sem dúvida alguma, como disse o Lucas, esses dias eu estava lendo até num jornal, dos políticos tradicionais, famílias fora do Rio Grande do Sul, que de fato não elegeram sucessores. E nós temos essa honrosa missão, não é, de seguir o legado, o exemplo dos nossos pais, que nos motivaram, inclusive, a hoje estar aqui. Então, quero agradecer, estou muito contente e sei que a minha responsabilidade, a partir de agora, só aumenta. O Frederico é outro que tem raízes profundas na política lá, teu avô, não sei, teus... O Pedro também. Meu avô Leocádio. Hein? O Pedro também, não sei. Meu avô Leocádio Antunes foi deputado estadual em 1958 e foi secretário de Economia do Estado. Eu me lembro do discurso que ele fez para o Figueiredo, lá em... Foi o presidente Figueiredo? Não, quem fez o discurso foi o Batista Luzardo. O Batista Luzardo, lá, exato, eu estava confundindo. Mas, Paulo, eu também... Batista Luzardo fez um discurso para o presidente Figueiredo. Tem livro, inclusive, está registrado num dos livros, não me lembro qual é o nome do livro, mas tem um registro lá da manifestação dele em relação à democracia, né? Foi exatamente isso que ele falou na época lá do Figueiredo. Mas, Paulo, eu também quero agradecer a todas as pessoas que confiaram, né, na nossa atividade, quero dizer que também... Teu pai, um abraço para ele lá também. Tá nos nosso telespectador lá. Quando dá problema com a TV lá, ele é o primeiro a ligar. Olha, tá com problema a TV aqui. O Toninho está nos vendo lá e tal. E eu quero também agradecer o meu partido, que me dá a possibilidade de estar pela 6ª vez, a partir do ano que vem, como deputado estadual. Eu comecei muito cedo também, comecei com a idade do Matheus. Era um guri naquela época. Eu me lembro bem do Frederico, tu e o Lara, né? Tive a honra, exatamente, tive a honra de poder ser colega de atividade do Júlio Redecker, pai do Lucas. Tive a oportunidade de ser colega também de atividade do Francisco Turra, pai do Turrinha. Né? E a oportunidade de ser 4 vezes colega do Pedro Westphalen. Né? E muito feliz com a ida do Pedro para nos representar lá em Brasília. E espero que a gente tenha, nesses próximos dias, a capacidade de fazer com que as ideias elas se sobreponham, né, à mesquinhez de raciocínio e a contrariedade ao exercício da livre manifestação. Ou seja, que a gente possa ter definitivamente, né, respeito às divergências, né, e a manutenção de convicções. A democracia é um instrumento fundamental, né, para o equilíbrio da vida de qualquer cidadão. Eu sou um sujeito, né, determinado até o último momento a dizer que não existe outro regime, não existe outra forma da gente ter um povo, né, respeitado, né, e para frente, desenvolvido, se não for através da democracia. E que a gente possa fazer isso na plenitude, né, possa desenvolver isso na prática, esse sentimento de respeito à democracia possa se tornar uma prática diária. Pedro Westphalen. Olha, eu quero... Esse homem estava, olha... Agora, atenção, aliás, todos vocês estão tensos, né? Porque não é fácil a eleição. Aí eu poder da empatia, eu me colocava no lugar de cada um. E do Frederico, então, ali naqueles últimos momentos. O pulo para federal na primeira eleição é muito complicado. 97.163. Foi uma votação realmente expressiva aí. Eu estou extremamente satisfeito. Mas eu quero cumprimentar todos aqueles que participaram da eleição. Pedro, eu ia votar no Pedro, mas ele já tem eleito, está com 100 mil. problema, Lucas? Eu escutei muito isso. Ele está eleito, vamos dar uma força pro... Pior do que não ter chance é dizer que está eleito. Isso eu vou matar. Mas eu quero completar aqui a todo esse processo eleitoral de todos os candidatos, os que não se elegeram e os que se elegeram. Foi uma eleição extremamente tranquila, sem incidentes. A Justiça Eleitoral já complementasse aí, Paulo Sérgio, mas foi também fantástico. Eu acho que foi um pleito que nos leva a uma condição de fazer as transformações que o Brasil precisa serem feitas, quem quer que ganhe essas eleições. E no Estado também. Vocês vão ter uma responsabilidade de continuar com as reformas que foram iniciadas e que haverão de ser concluídas. O Brasil é um grande país, tem um povo de uma qualidade, de uma capacidade de se doar. O brasileiro dá o que não tem. Isso não tem país do mundo que tem o povo que nós temos aqui. Nós todos conhecemos vários países e o brasileiro ele é diferente de qualquer classe social. Então nós temos uma responsabilidade muito grande e um abraço também à Cruz Alta. Muito obrigado. Eu fiz 40% dos meus votos válidos de Cruz Alta para deputado federal. E se a chancela
Depois de Como é que 4 fosse lá no Me Toque? Fui bem, não tá, fui bem também. Na região do Alto Jacuí toda, fui bem. Também com aquele cabo eleitoral que tu tinha lá no Me Toque? O Neymar, mais ou menos. Mais ou menos? Muito obrigado. Ô, Ney, mais ou menos, Ney? Não, muito mais do que para menos. Ah, bom. Olha aqui, ó. Maçã com canela, morango, hortelã, erva doce. Olha, Matheus, isso aqui é pra ti. Depois dessa eleição toda, tem até o adoçante aí. Para se acalmar. Toma um chazinho da Sanitas, lá do grupo de média de faro do nosso Júlio Motim da Panvel. Muito obrigado. Fica Tá. queijo. Muito obrigado. Lucas Redecker. Muito obrigado, muito obrigado. Tá. Usarei, com certeza. Oh, dessa maravilha. qualidade aqui. Agora vai com a tua esposa lá, com o teu nenê. Como é o nome do teu nenê? João Lucas. João Lucas. Dá um beijo, João Lucas aí. E toma esse chazinho, fica tranquilo lá. Também da mesma forma. Sem dúvida Esse é o alguma. jeton do programa, né? Esse é o jeton, não. Participou, tem E a jeton. piazada deve estar lá em casa, o João Pedro e o Francisco, esperando quando chega em casa, o que tu ganhou lá? Tá aqui. Agora, isso aqui tu vai levar para alguém que matou o nosso galo. Esse cara era tenebroso, né? Não, ele... Olha, outro cara, tive comportado, caseiro, outro homem, né? Frederico, leva um chazinho para tua esposa lá. Tordilho. Tordilho. Olha aí que maravilha, ó. Ó, Pedro, Coisa boa. a Vera Armando fica ali, tigresa aqui, de Que olho também, no chazinho. tá igualmente muito elegante, né? Quem? As duas, né? É, exatamente. Olha, aniversariando hoje a desembargadora Liz Helena, que foi presidente do TRE, né? Robles Ribeiro, o desembargador Carlos Cine Marchionati, que foi presidente também do TRE, os dois foram presidentes. Nosso desembargador Cacildo de Andrade Xavier, grande Cacildo, a Regina Maria Steffen, a Luísa Helena Trajano, o Luciano Zanetello, nosso querido amigo do Mídia Externa, o Carlos Alberto Pipe da Mota, né? Ex-presidente da Sábado, União Multipresidente. A Lívia Bortoncello, o prefeito do Rio de Janeiro, está de aniversário hoje. Tio. Tá, também. Marcelo Crivella. Um abraço ao Marcelo Crivella. Sou roubado pra você. Hein? A Ângela Fedrizzi também, tantos aniversariantes. O Roger dos Santos da Rosa, o Paulo Luiz, a Silvana Granja e tantos aniversariantes aqui. Então, em nome desses aí, um abraço a todos. Né? Amanhã é o dia do Pampa Debates Mulher. Amanhã só teremos aqui deputadas eleitas. Elas. E tem várias. Tem? Várias deputadas Como vocês eleitas. viram esse acréscimo das mulheres? Muito Pessoalmente. positivo. Passou de 8 para 9, né? Exato. E na Câmara Federal, muito mais, né? 1 para 3. 1 para 3. São né? 3 agora. Como é que enxerga isso, Pedro? Acho que como ginecologista, muito bem. Foi eu ir para lá, melhorou o número de mulheres na Câmara. Mas tem mais trabalho, né? Maravilha. Nós, historicamente, no PSTV, sempre temos mulheres nas bancadas. Né? Agora tem a Nós temos Silá, a mulher mais votada. E que foi a primeira presidente da história da Assembleia. A Silvana Kovács voltou assim. Veja bem. Voltou. Tem gente, Kovács, tem aliás. gente aí que rotula outros de machistas, etc. E vê bem, a direita colocou a primeira mulher no comando do Parlamento Gaúcho. A esquerda não fez isso até hoje, hein? Fica a dica. E a Anne foi a mais votada mulher também. A deputada estadual mais votada. 95 mil votos. Maravilha. 95 mil votos. Exato. Então, eu quero agradecer aos nossos amigos, parabenizando de novo pela eleição, parabéns pela tranquilidade que agora traz vocês ao programa, né, com essa imensa alegria aí, somos todos muito felizes pela eleição de todos os nossos deputados gaúchos na Câmara Federal e os deputados aqui do Rio Grande do Sul. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os nossos apresentadores locais. Obrigado e até amanhã com Pampa Debates Mulher. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.